Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal, sempre aos domingos, no final da tarde, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Durante 30 minutos, o Senhor nos concede a possibilidade de refletir realidades importantes para a nossa fé católica apostólica romana. E já há um certo tempo, estamos a desenvolver um argumento importantíssimo para você, para mim, para todos nós. Os salmos na nossa vida. Já fizemos dezenas e dezenas de programas sobre esse argumento. Depois de uma longa introdução, já comentamos os salmos de 1 a 8. Já comentamos 8 salmos, versículo por versículo, com os padres da igreja. Hoje, começamos o salmo de número 9. Esse salmo, ele tem 21 versículos, porém, tem também 39 versículos. Mas como? É o seguinte, nos programas anteriores, nós fizemos alusão a uma realidade que é preciso ficar bem clara para todos nós. Existem duas versões quanto à numeração dos salmos. O texto hebraico, língua na qual foram escritos todos os salmos, e a versão grega. Os textos do livro do Salmo, o Saltério, os 150 salmos, bem como todos os outros livros do Antigo Testamento escritos em hebraico, ali por volta do século III a.C., entre os anos mais ou menos 250 e 200 a.C., os judeus de Alexandria, no Egito, ou seja, viviam fora da Terra Santa, falavam a língua grega e acharam conveniente traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. É a famosa versão dos 70, porque, segundo uma lenda, essa tradução, essa obra, foi realizada por 70 sábios, 70 conhecedores da Escritura, que traduziram do hebraico para o grego os livros do Antigo Testamento, portanto, inclusive os livros dos Salmos, o Saltério. E é a partir do Salmo 9 que começa a aparecer uma numeração diferente no texto hebraico, a partir do versículo 22 desse Salmo, passa-se a se chamar Salmo 10. Portanto, no texto hebraico, versículos de 1 a 21, Salmo 9. Do versículo 22 ao versículo 39, é um outro salmo, o Salmo de número 10. Isso no texto hebraico. O texto grego considera esse salmo uma única realidade. Portanto, o que no Salmo 10 do texto hebraico, versículos de 1 a 18, na verdade, no texto grego, são os versículos 22 a 39 do único Salmo de número 9. Eis porque algumas Bíblias têm, acredito que muitas, não posso dizer todas porque não conheço todas, muitas têm uma numeração onde tem um número aqui e entre parênteses tem um número a mais ou um número a menos. Então é preciso ver naquela Bíblia quando o número Salmo 9, entre parênteses, Salmo 10, entre parênteses, Salmo 9, Salmo 11, entre parênteses, Salmo 12, Salmo 13, entre parênteses, Salmo 14. Enfim, depende da Bíblia a colocação desse número, mais ou menos, então é preciso ver qual é a versão utilizada pelo tradutor da Bíblia para colocar o número na frente e o outro número entre parênteses.
Então, vejam a numeração. A partir daqui, a partir do Salmo 9, é uma numeração que vai divergir. Então, vamos ter duas numerações a partir do Salmo 9. A numeração em grego e a numeração em hebraico. Essa é a primeira pontuação. Nós vamos considerar, com a Bíblia Ave Maria, o texto hebraico. Então, o que significa isso? Que o Salmo 9 para nós, para fins de estudo, é o Salmo que vai até o versículo 21. Está claro? A partir do versículo 22, o texto hebraico vai considerar um outro salmo. É como se fosse um salmo só, que foi, na verdade, dividido. Ou melhor seria dizer o contrário, porque o texto hebraico ele é anterior ao texto grego. O grego é no século III. O hebraico é bem anterior. Então, o que é que o texto grego faz? O texto grego junta aquilo que o texto hebraico considera duas coisas diferentes. Qual o motivo para o texto grego ter juntado, por assim dizer, o Salmo 9 e o Salmo 10 em um só? Talvez o assunto. O redator, ou melhor, o compilador, julgou que o texto hebraico coloca em dois salmos, ele colocaria em um. Ou seja, juntou o que o hebraico separou. O hebraico originalmente redigiu o salmo até o versículo 21, e a partir do versículo 22, outro. A numeração, então, do texto grego é uma numeração que une dois salmos distintos. Então, no tempo, nós temos o Salmo 9 e o Salmo 10. Posteriormente, quando esses dois salmos, bem como todos os outros, foram traduzidos para o grego, a redação do texto grego juntou esses dois salmos. Eu espero que essa explicação tenha ficado, digamos assim, bem machinha, porque a partir de agora nós vamos ter sempre, depois que comentarmos o versículo 21, quando entrarmos no versículo 22, já será o primeiro versículo de um outro salmo, o Salmo 10 do texto hebraico, que na tradução grega não vai ser versículo 1, vai ser versículo 22, depois 23, depois 24 e assim por diante. Mas isso é somente uma recordação do que a gente já viu bem lá atrás. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que temos que dizer no estudo desse salmo é que esse salmo é acróstico. O que significa essa palavra difícil? Acróstico é uma composição poética na qual o conjunto das letras iniciais e, por vezes, as mediais e as finais dos versos, das estrofes, compõem verticalmente uma palavra ou frase. Cada versículo desse salmo começa por uma letra do alfabeto hebraico. Então, o que é acróstico? Acróstico é isso, você pega uma frase ou uma palavra e as coloca todas as letras desta frase ou dessa palavra ou dessa expressão, uma atrás da outra. E a partir dessa primeira letra, você discorre um versículo ou uma estrofe ou uma ideia. Termina o raciocínio. Você começa, então, outro raciocínio com essa letra. A segunda letra, depois a terceira letra, depois a quarta letra, etc. O alfabeto hebraico, não vamos colocar aqui, mas é muito parecido com o alfabeto da língua portuguesa. Então, A, B, C,
D, E, F, G, H, até a letra Z. Então, esse versículo, ou essa ideia, ou essa estrofe, começa com a primeira letra, com a letra A. Terminou a estrofe, terminou o versículo. Vamos agora a outra estrofe, ou a outro versículo. Aí vai ser a segunda letra do alfabeto. E assim por diante. Claro que isso, para a gente perceber claramente, somente colocando o alfabeto hebraico, o que não vamos fazer aqui, porque ficaria muito difícil, muito complicado para a gente. Termino esse primeiro bloco recordando, é um salmo, digamos assim, uma poesia, um canto bem disposto, onde cada ideia começa sempre com uma letra do alfabeto hebraico. Terminamos esse bloco, desejando a você que não saia daí. Daqui a pouco a gente volta para dar continuidade às primeiras características do Salmo de número 9. Daqui a pouco a gente se encontra. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo e último bloco, o programa Luz da Vida. Hoje, introduzindo o Salmo de número 9. Os Salmos na nossa vida é a grande aventura que estamos a realizar já há mais de um ano. Deus seja louvado por esse itinerário. No primeiro bloco, nós falamos que este salmo, o salmo de número 9, que no texto hebraico vai até o versículo 21, e no texto grego vai até o versículo 39. O texto grego junta dois salmos considerados diferentes no texto hebraico, o texto grego junta os dois. Mas nós vamos considerar aqui a versão hebraica. Vimos que este salmo é um acróstico. Acróstico é uma composição poética na qual o conjunto das letras iniciais desenvolve uma ideia. Cada versículo deste salmo começa com uma letra do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico é muito parecido com o nosso, A, B, C, D, etc. Então, no hebraico, cada estrofe ou cada ideia desse salmo começa com uma letra do alfabeto hebraico. Agora nós vamos a uma coisa muito importante. Qual é o tema desse salmo? O salmo de número 9 pode ser definido como uma oração em favor de uma pessoa infeliz e também do povo de Israel exposto ao ataque dos pagãos. O texto relata a opressão de impiedosos a um homem sem defesa. E o oprimido, que faz às vezes, que desenvolve essa ideia, o autor do Salmo de Davi, ele acredita que o Senhor o protegerá. É um salmo, portanto, apropriado, oportuno, adequado para uma situação de perseguição que qualquer pessoa ou grupo de pessoas venha a sofrer, venha a experimentar. Inimigos nós temos, alguns conhecidos, outros não. Alguns declarados, outros ocultos. Alguns distantes, outros bem perto. E nessa situação existencial, quando nos percebemos, quando experimentamos os ataques, as maldades, as perversidades dessas pessoas, nos dirigimos a Deus pedindo proteção, pedindo apoio, pedindo amparo, implorando a sua defesa diante desses ataques. Em que ocasião este salmo foi escrito? O próprio texto apresenta algumas indicações. Parece
que este salmo foi composto pelo rei Davi, porque nós vamos ver no versículo 1, Salmo de Davi, foi escrito quando Davi estava experimentando, sofrendo, se angustiando, diante dos ataques dos seus inimigos, que não eram poucos. Quem se recorda quando nós comentamos um dos salmos, o Salmo 7. Depois, o Salmo de número 3, quando Davi fugia de Absalão, seu filho, aliás, o grande inimigo do rei Davi, o seu próprio filho. Tinha uma inimizade, um ódio tremendo com relação ao seu pai. Vamos ler somente o versículo 4 deste salmo, para a gente perceber o contexto no qual o salmo foi redigido. Porque meus inimigos recuaram, fraquejaram, pereceram ante a vossa face. Veja, aqui Davi utiliza a palavra no plural, meus inimigos. O ódio de Absalão contra o seu pai parece que contaminou muitas pessoas. Tanto é que um pequeno exército, ou não tão pequeno assim, foi formado por Absalão para derrotar o pai, para matar o pai. Absalão queria que o pai morresse. Ele é que vai acabar morrendo mais para frente. Bem, Davi tem inimigos diante de si. E esses inimigos eram inimigos do seu povo? Eram judeus ou eram estrangeiros? Bem, vamos agora ao versículo 6 para tentar descobrir se esses inimigos eram judeus ou eram estrangeiros ou eram de ambos os lados. Versículo 6. Com efeito, perseguistes as nações, destruístes o ímpio, apagastes para sempre o seu nome. Perseguistes as nações. Davi teve inimigos também fora de Israel. Os povos que constantemente estavam a litigar com o povo hebreu. Mas Davi tinha inimigos também dentro do seu povo, dentro da sua própria nação. Liderados, adivinhem por quem? Pelo seu próprio filho. Então, tanto é correto você dizer que os inimigos de que trata o versículo 4, porque meus inimigos recuaram, tanto eram hebreus, tanto eram da nação de Israel, como estrangeiros. A vida do rei Davi foi marcada por muito sofrimento. Ele é um dos grandes reis de Israel. O tormento da vida dele, dentre tantos, mas ele nunca cedeu, ele nunca retrocedeu, ele nunca entregou o trono para ninguém. Governou durante 40 anos. Cumpriu a sua missão. Isso não significa dizer que ele reinou em paz. Não. Para consolidar a realeza, para defender os limites da Terra Santa, ele precisou lutar. Então, inimigos dentro e inimigos fora do seu povo. Daí vocês compreendem por que, talvez esse seja um dos motivos pelos quais Davi redigiu tantos salmos. Meus inimigos, versículo 4. Versículo 7, meus inimigos. A palavra inimigo aparece várias vezes nesse salmo. É um salmo de confiança. É um salmo de quem se dirige a Deus com a mais absoluta certeza de que Deus será o seu refúgio, a sua cidadela,
diante desses opositores. Um salmo, portanto, que diz respeito a todos nós, que diz respeito à nossa luta, que, segundo o apóstolo Paulo, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as potestades que habitam nos ares. Bem, eu poderia começar a interpretação do versículo 1 nesse bloco, mas nós só temos 2 minutos para o encerramento do programa. Remeto você ao programa que vem. Por quê? Porque é muito importante que a gente interprete esse salmo com calma. Se eu citasse o versículo 1 agora, o raciocínio ficaria cortado, truncado, porque a citação do primeiro padre da igreja é exatamente Santo Agostinho, que faz uma leitura moral desse versículo, bem como de quase todos os versículos desse salmo. Eu não queria que o raciocínio fosse truncado pelo tempo. Estamos a 1 minuto e meio. Peço a você que não deixe de assistir o próximo programa. Com os padres da igreja, nós vamos perceber que esse salmo, redigido com tanta aflição pelo rei Davi, é um salmo que me toca, que lhe toca, que nos toca a todos nós. Quem não se deparou ou se depara, e se não se deparou ou está se deparando, vai se deparar com essa realidade horrenda que toca a nossa vida. Inimigos, opositores, adversários, se não de nós, mas também das pessoas que nós amamos. Até ao fim de nossa vida, estaremos sujeitos a ataques, a golpes, traiçoeiros ou não, impiedosos ou não, graves ou menos graves, duradouros ou menos duradouros, de inimigos de carne e osso, ou então, e certamente, sempre, inimigos invisíveis, os anjos maus. Acredito que na batalha da nossa vida, o Salmo de número 9 é de grande importância para a nossa vida de oração, quando essas realidades baterem a nossa porta, fustigarem a nossa vida. Uma grande, feliz e abençoada semana na graça de Deus. Até o próximo encontro, se Deus quiser.